atrapalha a pesquisa e o desenvolvimento. A internet é hoje estratégia para os países, até em termos econômicos? Daí o Plano Nacional de Banda Larga ser fundamentalmente estratégico? Olha, sim. Dá um exemplo. Todo mundo deve ter acompanhado. Chegou certa hora das manifestações no Egito, estavam sendo repetidas na internet, debates, articulações. O que o governo fez? Foi lá e tirou da tomada os provedores de acesso. Só um provedor não saiu do ar. Provedor que não podia sair do ar porque nele passavam os fluxos da Bolsa de Valores do Egito. Então, repare uma coisa, já começa a ter muita dificuldade. A própria elite falou, peraí, vamos com calma. O que acontece é que a internet e os bens informacionais são cada vez mais relevantes. Portanto, as vias por onde passam esses bens são da maior importância. E as vias são as redes de comunicação em banda larga. O que é banda larga? Banda larga é a capacidade de passar informações por segundo em um canal. Então, quando você fala, é como se fosse uma via. Se ela tem 2 pistas, passa menos carro do que numa via que tem 8 pistas, 10 pistas. Então, a banda larga é extremamente importante porque ela é estratégica, sim, para a economia, mas também para a cultura, mas também para a política. Ela é estratégica a todos nós, para a cidadania. Quero avisar os companheiros que estão participando do debate que nos próximos 3 minutos encerra-se as inscrições de perguntas. Quem tiver perguntas para fazer, que envie, porque a gente quer manter a disciplina e encerrar no máximo com 2 horas e 5, 2 horas e 10 de debate, senão, coitadinho do Serginho Amadeu, vai sobrar nada para depois do carnaval. Vamos à pergunta da Leilia Nerebi. Como você vê a questão da falta de nuvem e Wi-Fi no país? Em várias cidades do mundo tem Wi-Fi. Isso aí nós já falamos praticamente. Mas como você vê o ativismo político dos brasileiros nas redes sociais? Nós estamos avançados, aí eu complemento agora. Estamos avançados, temos mais a fazer. Como você vê? Primeiro, a nuvem digital ou nuvens digitais, redes abertas, Wi-Fi. Eu acho que eu pensava que os prefeitos iam aproveitar essa possibilidade, inclusive com tecnologias muito baratas de rádio, e abrir o sinal, como fez o prefeito de Quissamã, no norte do Rio de Janeiro. Você abre o teu laptop lá em Quissamã, tem acesso à internet. Você tem que ter uma senha, porque eles privilegiam o morador da cidade. Agora, isso é um preciosismo, porque Quissamã não deve ter muito turista lá toda hora, então não vai sobrecarregar a rede. Mas tudo bem. Eu esperava que aquilo que foi feito na praia de Copacabana fosse, na Gambiarra, ali aquele sinalzinho aberto, fosse melhorado, fosse ampliado. Não foi. Quer dizer, mas eu espero que seja. É fundamental a gente ter uma nuvem que recubra as grandes cidades e que seja aberta. Aí você vai falar, não, mas isso acabaria com o negócio de venda de conexão? Claro que não. Nenhuma empresa vai ficar passando dados pela nuvem, ela vai querer uma conexão boa. Agora, o problema é que uma nuvem aberta numa cidade gera uma competição positiva para as empresas que fornecem conexão. Porque se alguém que está pagando uma conexão para ser rápida e melhor do que a nuvem, que é de graça, percebe que a nuvem é melhor do que a conexão que ele está pagando, é óbvio que ele não vai pagar mais. Então, isso gera uma competição positiva. Quem vai vender conexão vai ter que vender uma conexão de boa qualidade. Por quê? Porque nós teríamos garantido uma nuvem aberta. E a nuvem aberta, aí é que está, é um problema econômico. Sabe por quê?
A maior parte dos celulares tem hoje com possibilidade de você fazer voz sobre IP, usar o Skype, vamos dizer assim. E aí sabe o que acontece? Você vai deixar de pagar a conta de celular. Mas não deixa ainda no Brasil. Ali, hã? Não deixa. Não, mas você pode usar um outro protocolo, instalar no seu celular e fazer conexão via internet. Uhum. É isso que eu estou querendo dizer, você usar a internet para falar no celular. E aí, sabe o que acontece? Acontece que isso não é muito bem visto, tal. Mas eu sou a favor de nuvem aberta. E sobre o ativismo, eu acho assim, o ativismo no Brasil ele é muito incipiente ainda. Ele teve um grande momento, eu acho, foi fenomenal, que foi a luta contra o AI-5 digital, contra o exagero do projeto do senador Azzarello. Então, o senador Azzarello. E eu acho que teve um grande momento. Em um mês, a gente coletou mais de 150 mil assinaturas na petição. Eu acho que foi muito legal. Agora, é aquela história, o ativismo pela liberdade na internet, ele pode crescer muito mais, ele é mais forte do que em vários lugares na América do Sul, ele é mais, vamos dizer assim, articulado, mais compacto em termos relativos do que o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm mais protestos que articulam genialidades ali da área de TI, hackers. Eles têm uma quantidade muito maior do que mas eu acho que o Brasil ele tem uma grande qualidade de responder rapidamente, de articular rapidamente, se conectar com ações presenciais, porque do ativismo digital saíram vários atos em assembleias legislativas. Teve até um ato que eu tive com o Idelber e Avelar lá no teatro em Belo Horizonte, atos presenciais em São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília, enfim, eu acho que é muito legal. Agora, o ativismo brasileiro deve ser digital, ou ciberativismo, em relação à liberdade na rede, ele deve ser um dos 10 mais importantes do planeta, certamente. Talvez, queria te dizer, ele é importante tal como o da Europa. Se a gente considerar a Europa compactamente, a gente vai ver que ele é o terceiro do mundo. Acho que só é suplantado pelos Estados Unidos, pela Europa, e o Brasil está ali encostado. Muita iniciativa. Agora, tem outros ativismos na rede, não são só relativos à liberdade. Tem o ativismo ambiental, por exemplo. O ambiental no Brasil, ele existe, ele é expressivo também, mas eu não saberia dizer em relação a outros países, me parece que ele é bem mais tímido. Bem mais tímido. A minha aí. O Murilo diz que existe uma campanha para comprar um satélite para oferecer internet grátis. Ele queria saber se você conhece o link dessa campanha. Eu não conheço, mas eu já vi isso também. Legal. Tá aí o link. Gosto daqui porque rápidas. É um projeto sensacional. Mas a gente podia ser mais e meter várias torres e abrir o sinal, e a gente vai fazer isso mesmo. Diversas regiões. Claro, o satélite é uma coisa que tem a ver com backbone, com conexão de alta velocidade. Muito legal. Agora, você sabe que esse tema do satélite me leva a um tema que eu não sei
é muito complicado, né? Que é assim. Eu falei várias vezes aqui nesse debate, né, nessa conversa nossa, que as operadoras de telefonia são um oligopólio mundial de grande poder e que as redes digitais dependem dessa rede física dominada por essas operadoras. A gente tem que começar a pensar se não é o caso da gente ter ONGs que em cabos submarinos, satélites próprios, que estejam sob controle do comum, dos commons, dos coletivos, garantam a liberdade. Precisa pensar nisso. Aí você fala, pensar é legal, mas e para fazer? Custa muito dinheiro. Eu acho que custa mesmo. A Big Papi, essa pessoa faz uma pergunta que eu acho que não entendi, já passou há tanto tempo, coitada, perguntou às 11h30 da noite. Queria que você explicasse melhor essa questão do ataque à neutralidade da rede. É assim, a internet, ela depende da rede de telefonia para poder ter a rede dos fluxos. Bom, para entender melhor, eu vou fazer uma analogia com o comércio marítimo. A Marinha Mercante, há muito tempo, não leva mercadorias que não estejam em containers. Então, na verdade, o que os navios levam no mundo inteiro são containers. Dentro do container é que vai a mercadoria. Por que container? Porque você para em qualquer porto do mundo, você tem toda uma infraestrutura para distribuir os containers. Então, a gente vê nas estradas brasileiras os caminhões levando containers. Se você olhar, você vai ver que o container tem lá dizendo o porto que ele saiu, o porto que ele chegou, o que vai dentro, etc. Então, a internet é uma rede de containers da informação. Mais ou menos assim. A internet quebra a nossa imagem aqui em pacotes, o e-mail em pacotes de informação. Ela quebra tudo em pacotes de informação e mandam pela rede pacotes de informação. As informações, os bits, vão dentro de containers. Esse container tem um cabeçalho e que diz que tipo de aplicação é aquele container, ou seja, se é um e-mail, se é uma página web, se é uma rede peer-to-peer, se é um streaming, se é uma voz sobre IP, etc. E diz o IP, o endereço IP de onde ele veio e o endereço IP para onde ele vai. Pois bem, as operadoras de telefonia sabem que o fluxo de informação da internet é feito por pacotes. Tem um cabeçalho que diz o que é aquele pacote. Com base nisso, as operadoras de telefonia dizem: eu não quero que passe qualquer pacote de informação na minha rede. Mas eu não quero que o pacote de informação, que seja de vídeo, tenha a mesma velocidade que o pacote de informação que seja o texto. Então, o vídeo, para andar rápido na minha rede, tem que pagar mais caro. Então, por exemplo, a Rede Liberdade, para poder existir, a gente teria que pagar mais caro para a Telefônica e para a Oi, para os pacotes de informação poderem fluir. Isso significa que quem controla a rede física não é neutro em relação à rede lógica, ou seja, aos pacotes de informação que passam por ela. O princípio da neutralidade que existe até hoje na internet e que está sendo atacado é exatamente esse. Quem controla a rede, a infraestrutura, não tem que controlar o fluxo de informação. Tem que ser neutro em relação a ele. Não pode discriminar nenhum pacote. Isso não é um problema dele. Não é missão das operadoras de telefonia. Só que as operadoras de telefonia descobriram e dizem que não, eu tenho que implantar relações de mercado dentro do ciberespaço. Quem pagar mais pode andar mais rápido. Quem não pagar, muitas vezes nem poder andar, pode na minha rede. E isso viola completamente o jeito que a internet funciona. Isso viola o princípio da neutralidade da rede.